Bem-vindos a mais um vídeo no canal Deus do Coração. Que essa mensagem possa transformar a sua vida, que Deus lhe abençoe sempre, e jamais perca a fé em Deus, que o milagre irá acontecer. Nesta quarta-feira de cinzas, um dia em que a igreja nos convida a iniciar um tempo de reflexão, um tempo de parada, de fazer ser diferente. Você sabe que uma das grandes riquezas dos tempos litúrgicos é justamente propor a quebra da rotina. Nós vamos celebrar motivos diferentes. A vida é a mesma. O mistério é sempre o mesmo. É o mistério de Cristo. Vida, paixão, morte e ressurreição. Aí a igreja, com muita sabedoria, divide tudo isso em tempos para que nós possamos dar à nossa alma o direito de saborear cada detalhe deste mistério. Agora, o que é interessante, minha gente, é que há uma conexão muito profunda, muito estreita entre as cinzas da quarta e a luz da Páscoa. Veja bem que a gente começa com cinzas. A gente começa mostrando a fragilidade da madeira. A madeira, quando se queima, ela vira cinzas. Mas também a gente sabe que no significado desta fragilidade está uma potencialidade adormecida, guardada, resguardada, poderíamos dizer assim. Quando eu recebo cinzas, quando eu celebro o início da minha quaresma, recordando que sou pó, que sou frágil, eu estou preparando o meu espírito para poder viver as grandezas que a Páscoa vai me sugerir. A quaresma, ela entra dentro desta proposta de ser um tempo em que o cristão é convidado a saborear o mistério da salvação sob o aspecto do sacrifício, do silêncio. Por isso que a quaresma é um tempo diferente, é um tempo de sobriedade. A gente tem a mudança até mesmo dentro dos cantos que a gente canta na Sagrada Eucaristia. A gente vai descobrir então que a igreja nos propõe alguns gestos, algumas atitudes que vão expressar o nosso desejo de fazer o deserto gerar o fruto dentro de nós. Não é só passar pelo deserto, mas é chegar ao lugar da ressurreição. E a igreja, no momento em que ela propõe liturgicamente essa passagem, ela está nos mostrando que a vida é assim. Que se eu quiser alcançar bons resultados no futuro, eu preciso saber viver as restrições de agora. Que todo projeto humano só pode dar certo se a gente viver a disciplina nossa de cada dia, que também inclui recusas, que também inclui regras, disciplinas. E é por isso que é bom hoje a gente começar elencando aí. Você pode fazer duas listas, uma de sacrifícios e uma de virtudes. Coloque, o que você acha que você pode fazer concretamente, gestos concretos de sacrifício, para que você possa educar a sua vontade. Um grande problema que nós temos nos dias de hoje, minha gente, é que o povo é muito fraco de vontade. As pessoas desistem muito facilmente. Falta disciplina na nossa vida, volto a dizer. E os exercícios quaresmais, eles nos ajudam nessa disciplina humana que repercute na nossa vida espiritual. Talvez para muita gente esse discurso vai ficar cada vez mais difícil de ser entendido, porque nós estamos caindo numa época, numa mentalidade onde as pessoas não querem mais sacrificar-se. Por isso os casamentos terminam tão cedo, por isso as dificuldades de ser pai, de ser mãe, porque a gente quer ser pai, mas a gente não quer o sacrifício da paternidade. A gente quer ser mãe, mas a gente não quer viver as restrições que a maternidade nos traz num primeiro momento. A gente quer namorar, mas a gente não quer a fidelidade que exige, é exigente. Ser fiel é muito exigente. A gente quer alcançar o resultado, mas nós não queremos passar pelo sacrifício do dia a dia. Aí a gente descobre que quaresma é o retrato da própria vida. E que os exercícios quaresmais, eles nos preparam para a vivência
de uma experiência saudável de ser humano. Aí você tem uma conexão direta entre uma proposta divina com uma proposta humana. O que Deus liturgicamente nos propõe, o que Deus está liturgicamente nos sugerindo, não é nada mais, nada menos que uma disciplina diária para a gente poder viver melhor. E a Quaresma é um tempo propício para que o nosso espírito evolua. Por quê? Porque todo sacrifício é naturalmente pedagógico. Quando eu olho para uma barra de chocolate, estou dando um exemplo simples, que muita gente faz esse sacrifício na Quaresma, e sou capaz de controlar a minha vontade, de alguma maneira eu estou dando uma organizada na minha vida interior. Eu sou adepto dessa filosofia. Um quadro torto que a gente ajeita na parede repercute dentro de nós. É assim. O tempo todo nós fazemos a experiência de simbolicamente modificar a vida. O símbolo repercute dentro de nós. Sabe, minha gente, eu fico pensando que a experiência humana, ela tem que ser simbólica. Quando a gente não sabe o conceito de uma determinada situação, quando a gente não sabe dar os motivos deste ou daquele acontecimento, a gente tem um símbolo. O símbolo é uma ponte de conexão que nos faz chegar ao lugar onde os nossos pés não alcançam. Por isso a arte é simbólica, porque ela nos capacita a chegar aonde o nosso corpo não chega. É o voo do espírito. Por isso os símbolos da Quaresma, para que a gente possa ter condições de alcançar lugares que o nosso corpo não pode chegar sozinho. É o voo da alma, é o voo do espírito. E essa conexão é pedagógica. A igreja coloca justamente a quarta-feira de cinzas para começar esta caminhada, para a gente ter uma oportunidade ao longo do ano de fazer a experiência de 40 dias, assim como Jesus fez, de estar no deserto. O deserto não é o lugar da facilidade. A gente sabe que o deserto é o lugar do sofrimento. Ah, padre, mas então o senhor está propondo que a gente deva sofrer na Páscoa, durante a Quaresma? Não precisamos ser masoquistas. A gente sabe que já tem sofrimento demais passando por aí. Mas nós vamos liturgicamente buscar o significado do sofrimento e aplicá-lo na nossa vida. As cinzas de hoje, quando bem vividas, quando bem experimentadas, ela nos coloca nessa humildade que é tão benéfica à vida humana, de saber que nós não somos muita coisa, mas que auxiliados pela graça divina, nós podemos alcançar grandiosos resultados. A gente sabe que não é fácil passar pelo deserto. E a gente sabe que é muito fácil a gente se perder nos sofrimentos do deserto sem alcançar os resultados que esse sofrimento pode nos trazer. Volto a dizer, o cristianismo não é masoquista. O que o cristianismo faz é dar sentido ao sofrimento que é humano. A igreja nunca motivou que a gente saia correndo aí atrás de sofrimentos. Mas a igreja nos ensinou sempre que a gente nunca saia correndo dos sofrimentos. Então é um momento de desafios. Quem sabe hoje você vai olhar para a sua experiência pessoal e descobrir nela como é que você pode viver essa Quaresma. Quais são os sacrifícios que você pode fazer? Quais são as atitudes que você pode tomar para favorecer a sua passagem pelo deserto? Para que depois, quando chegar na luz da Páscoa, as suas cinzas tenham valido a pena. Para que quando você estiver diante do círio pascal, símbolo da ressurreição de Jesus, do túmulo aberto, da vida nova que nos é oferecida, você tenha o direito de esparramar as cinzas de todas as suas lutas, de olhar para elas e de saber que valeu a pena. O que Deus quer mesmo é a repercussão do sacrifício na sua alma. Isso Ele presta atenção. Se você ficou mais fraterno depois dessa Quaresma, se você ficou mais filho, se você ficou mais amigo, se ficou mais verdadeiro, se ficou menos aborrecido, isso sim Deus está
avaliando. Claro, o gesto humano de renunciar àquele bendito chocolate ou àquela bendita carne é só para dar disciplina às regras humanas. Eu tenho uma condição humana que precisa ser disciplinada. E para isso, eu me utilizo dos recursos humanos. Mas o recurso humano é simbólico. E é isso que nós queremos. Descobrir neste tempo de Quaresma uma oportunidade de, com gestos exteriores, modificar o interior do nosso coração. De nada vale eu renunciar uma barra de chocolate se eu também não for capaz de depois tratar melhor as pessoas que trabalham comigo, que convivem comigo. De nada vale eu deixar de comer carne, mas depois ser capaz de humilhar alguém, não. O gesto concreto que a gente faz precisa estar ligado a uma intenção superior. Porque se a gente for achar que Deus está lá prestando atenção se a gente comeu ou não comeu a carne, a gente está sendo muito mesquinho com Ele. Deus tem mais coisas que fazer que saber se você comeu aquele sonho de valsa ou não, né? Eu volto a dizer, o que o gesto concreto está pretendendo é me colocar numa dimensão superior. É fazer aquele sacrifício que os outros podem ver, desenvolver dentro de mim aquilo que primeiramente Deus há de reconhecer. Para que depois essa conexão entre cinzas da quarta e a luz do domingo da Páscoa, eu possa ter todo esse processo, esse itinerário marcado na minha vida, eu ter consciência, os sacrifícios que eu fiz na Quaresma do ano passado produziram este efeito na minha vida. Porque aí você está sendo concreto. Caso contrário, você nem sabe mais o que fez na sua vida ter deixado de comer chocolate na Quaresma de 1900, a não ser uns quilinhos a mais que você deixou de ganhar. Mas não é disso que nós estamos falando. A igreja não nos trata com infantilidade. A igreja nos quer cada vez mais maduros. E a compreensão dos sacrifícios quaresmais, essa compreensão precisa ser madura em nós. E é por isso que é interessante a gente selecionar no nosso cotidiano o que podemos fazer para poder, quem sabe, alcançar com os exercícios quaresmais resultados que durarão para a vida inteira. Porque este é o grande objetivo deste tempo litúrgico. É provocar em nós marcas que nunca mais deixarão de estar presentes no nosso coração. Religião precisa imprimir caráter. A gente cansa de dizer isso aqui. A minha experiência religiosa, a missa que eu participo, a confissão que eu faço, tem que acrescentar ao meu jeito de ser uma marca indelével, que não pode ser apagada. A cada Eucaristia recebida, eu preciso ser um ser humano melhor. A cada Quaresma vivenciada, experimentada, eu preciso ser um cristão mais consciente, mais amável, mais amante, diríamos, mais solidário. São os frutos da Quaresma. O que eu renuncio concretamente aqui precisa ter repercussões na minha vida, na minha alma. Eu me lembro, ainda hoje eu estava dizendo isso, que boa parte das minhas saudades são quaresmais. Porque a Quaresma era um tempo em que, lá em Minas, na cidade onde eu nasci, a gente percebia que existia uma diferença. A minha mãe, o meu pai, a igreja onde a gente participava, a comunidade que a gente frequentava, fazia questão de demonstrar geograficamente que alguma coisa estava acontecendo. O pano roxo sobre as imagens, não podia tocar música dentro das nossas casas. Imagina isso. Se hoje a gente falasse para os nossos filhos, nós vamos ficar 40 dias sem ouvir música em casa, põe fogo em todo mundo, né? Vai virar cinza, é o pai e a mãe. Hoje as pessoas não têm mais a disposição de viver isso, mas nós tínhamos. E eu tenho saudade daquilo. Claro que a minha mãe também tinha lá os terrorismos dela. Ela falava da mula sem cabeça, do lobisomem, que estava todo mundo solto nessa época, né?
A mula sem cabeça era um tacho de fogo que passava voando sobre ele. Os medos que faziam parte de uma teologia simples, mas que acabava tendo efeito na gente. É que, na verdade, vez em quando a gente precisa trazer sobriedade para a nossa vida. Ser alegre é também ser sóbrio. Todo ser humano tem o direito de viver alegria com sobriedade. E de vez em quando faz bem para a gente isso. Você cultivar uma vida interior. Às vezes quando você desliga a televisão e faz lá um jejum, hoje nós vamos ficar sem televisão em casa. Vamos sentar depois da nossa refeição, vamos contar umas histórias, vamos colocar a nossa vida em dia, saber do outro o que muitas vezes a gente não sabe porque a televisão está sempre ligada. Coisas pequenas que faziam diferença na nossa vida e que nos mostravam que alguma coisa estava acontecendo. Hoje é um dia muito especial para todos nós que somos cristãos, porque é o dia de olhar para os quadros que estão tortos na parede. Volto a dizer, um quadro que está torto, se você coloca ele em ordem, faz diferença na sua vida. Quando você entra no ambiente, você sente mais harmonioso aquele ambiente. Na vida espiritual é a mesma coisa. Precisamos descobrir onde é que estão os quadros tortos e a gente fazer o nosso gesto de ajeitar para que isso possa provocar uma harmonia dentro de nós. Obrigado pela sua companhia. Derrame sobre nós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que Jesus ilumine o seu dia. Inscreva-se, curta, comente e compartilhe para que essa mensagem possa ir mais longe e chegar ao coração de mais pessoas.